E já vou aqui para a minha entrevista ao vivo com ela mais uma vez aqui comigo, a deputada estadual Janaína Riva. Deputada, seja bem-vinda comigo. Parabéns pela expressiva votação, mais de 51 mil votos. E a senhora foi a deputada mais votada nas eleições de 2018. Obrigada, Guinello. Eu quero agradecer mais uma vez ao SBT Comunidade, a oportunidade de estar aqui com você. Eu sou uma fã, te acompanho. Obrigado. Assisto sempre que posso. E claro que foi uma surpresa para mim, acho que uma surpresa para todo o estado de Mato Grosso também, né? Ainda era uma incógnita essa eleição. Foi uma eleição atípica, como a gente brincava agora há pouco. É uma eleição que as pessoas erraram muito nas previsões e as pesquisas erraram ainda mais. Mas eu confesso que eu esperava que a deputada Janaína Riva fosse ainda mais votada. Eu não tenho dúvida de que você seria uma das deputadas, um dos candidatos ao cargo de deputado estadual mais votados aqui, até por conta do seu desempenho ao longo desses últimos 4 anos, né? Praticamente a Janaína Riva foi a única mais, que eu posso dizer assim, que foi mais combativa, né? Que foi mais para cima, né? Que exerceu no parlamento estadual aquilo que a população espera do legislador, né? É cobrar, é fiscalizar, é denunciar, é brigar, é xingar se necessário for, é partir para cima. Você foi uma das poucas, pelo menos nesse período de 4 anos. Eu fui como apresentador do SBT Comunidade, sabe? Eu briguei bastante. Eu defendi aquilo que eu acreditava. Eu me posicionei, né, Agnello? As pessoas querem que se posicione. Tudo que o eleitor quer. É tudo que quer. Igual todos os nossos telespectadores querem ver você atuante como você é. E não da ficando mesma em cima forma... do muro, né? Exatamente. Quer dizer, você atuou assim. Eu tentei fazer o possível para mostrar às pessoas que eu tinha as minhas características, a minha personalidade, que não é uma personalidade muito das mais fracas, é uma personalidade muito forte. Então, a todo momento eu tentava me posicionar. Era um tema no qual eu sabia que gerava repercussão. Eu ia para poder debater com os deputados e aí eu fui crescendo através desses debates. É claro que assim como você, não só eu, mas eu esperava um crescimento da votação de vários deputados estaduais, mas com abstenção, com o número de votos nulos, caiu bastante, né, o número de votos. Sem dúvida. Dos deputados estaduais. A insatisfação também do eleitor ficou evidente nas eleições agora de 2018, por conta de tudo aquilo que já vinha acontecendo, quer dizer, um histórico muito ruim, né, de eleição para eleição, né, pelo menos puxando aí dos últimos 20 anos para cá. Tudo isso contribuiu para o desânimo do eleitor, para o descrédito do eleitor, né, mas ainda bem que a grande maioria, entendendo da importância e da responsabilidade que é votar, foram para as urnas. Foram para as urnas e eu me aproveitei bastante disso também, porque o meu eleitor foi um eleitor muito consciente, como você disse, um eleitor que acompanhava meu trabalho. E como eu vivia lá na oposição do Pedro Taques, eu liderei esse movimento, então eu tinha uma mídia muito grande ao redor de mim. Então, sempre estava presente nos sites, como você disse, às vezes xingando, às vezes brigando, né? Às vezes até por fazer alguma articulação ou que beneficiasse algum projeto ou contra algum projeto. Então, isso fez com que eu me projetasse no estado todo, como a bandeira, por exemplo, do FETAB, a defesa do FETAB para os municípios, logo que o Pedro assumiu, depois a bandeira dos servidores públicos. Então, isso me levou para os 141 municípios. Na eleição passada, eu tive voto em 138. E nessa agora, eu tive voto em 141 municípios e uma votação que não foi concentrada. Não existe, assim, fora a região onde eu nasci, que é do Vale do Arinos, uma região onde eu concentrei muito número de votos. Foi um voto realmente espalhado pelo estado todo aí. Esse voto que preserva a qualidade, isso é fundamental. Acho que é isso que qualquer, obviamente, político ou aquele que exerce um cargo público deseja, né? Mas, obviamente, nem tudo foram flores, como nós já falamos aqui. E ao longo desses 4 anos, muitas coisas aconteceram no estado de Mato Grosso. Nós estamos vendo aí um final de mandato do governador Pedro Taques, assim, de uma forma muito ruim, muito negativa, né? Foi uma tremenda frustração para o eleitor e a população mato-grossense. Qual a sua avaliação? O que faltou? O que precisaria ter acontecido e aonde a Assembleia Legislativa pecou em não ser mais firme?
Você sabe que eu compartilho a responsabilidade do governo não ter ido bem, o governador do estado não ter ido bem com a Assembleia. Porque eu acho que um é o equilíbrio do outro. Quando o governo vai mal, a Assembleia tem que se posicionar contra isso. A Assembleia tem que fazer um movimento e até um alerta para o governador. O que não aconteceu durante esses 4 anos da gestão do Pedro Táxi. Ele tinha o apoio maciço dos deputados e isso até hoje independe dele estar agindo bem ou não. A maioria da Assembleia acompanha o voto do governador. Ainda existe uma submissão, Agnello, muito grande da Assembleia com o governo. Não é à toa que renovou aí mais de 10 deputados estaduais. 62% praticamente, 14 novos deputados. 14 novos deputados, mas dos que concorreram à reeleição, né, 10 perderam as suas vagas na Assembleia. E, na minha opinião, foi graças a essa inércia da Assembleia Legislativa com relação aos desmandos do governo, que eu acho que foi o problema maior do Pedro Táxi. A falta de gestão, a falta de comando, se preocupou muito com a mídia em fazer frases muito enfáticas, marcantes, e esqueceu de fazer o dever de casa. E nisso tudo, a Assembleia também contribuiu com essa derrota dele. Porque a partir do momento que eu, enquanto sua aliada, sua parceira de trabalho, eu não te aviso naquilo que você vai mal, eu estou, de uma certa forma, sendo cúmplice e ajudando com a sua derrota. Eu acho que a Assembleia contribuiu com a derrota do Pedro Táxi, porque ele achava que estava tudo bem e não estava tudo bem. Quando a gente subia na tribuna, eles diziam que a gente fazia politicagem. Tá reclamando da saúde, que é oposição, da segurança, porque é oposição, da educação, porque é oposição. Mas não era a voz mesmo da população. Não é à toa que a rejeição ultrapassou os 50%. Sem dúvida. Agora, você está falando, obviamente, de omissão da Assembleia Legislativa. E o ano ainda não acabou. Nós temos aí mais alguns meses e delações bombardeando aí os 4 cantos do estado, parando inclusive no STF já. Enfim, o que é que nós ainda vamos ver acontecer esse ano? Porque você tem cobrado, inclusive, do Botelho algumas atitudes, eu diria que, não sei se atrasadas, mas de ir para cima ainda e apurar essas delações, chamando a atenção, inclusive, dos colegas no parlamento. Não, e eu sempre chamo a atenção do Botelho, porque, como a gente disse agora há pouco, amigo, você avisa. Amigo, você avisa. Olha, não está funcionando dessa forma. E eu acho que essa eleição foi um aviso para a Assembleia. A Assembleia tem que agir mais, a Assembleia tem que se posicionar mais, tem que ser independente do Executivo. E agora, com essa questão da delação, por exemplo, hoje ainda na sessão, eu vou protocolar um pedido de afastamento do governador, baseando na delação do Alan Maluf, que as pessoas... Olha isso já aqui, ó, com exclusividade, hein? A deputada Janaína já está falando aqui com exclusividade que vai protocolar uma ação, né, para impedir a continuidade do mandato de Pedro Táxi por conta dessas delações, principalmente do Alan Maluf. Do Alan Maluf, até porque as delações são muito graves, alguns crimes cometidos estariam ocorrendo até hoje, porque algumas isenções fiscais foram dadas por conta do Caixa 2 que aconteceu na campanha, então algumas empresas até hoje estão recebendo de um acordo criminoso que fizeram durante a eleição do Pedro Táxi. Então é por isso que é importante esse pedido de afastamento e a falta de governabilidade. Porque quando você tem um líder como o Pedro Táxi, atacado da forma que está sendo atacado, e como você disse, que frustrou a expectativa de toda a população do Estado, que confiou muito no discurso de ética, de moral dele, é difícil você conseguir ter governabilidade. Hoje o Pedro Táxi tem dificuldade para tratar de qualquer assunto com a Assembleia Legislativa, principalmente agora, depois das eleições. E antes das eleições, não sei se você se recorda, você chegou a dar aqui também essa matéria, eu várias vezes enviei ofícios ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a delação fosse homologada com celeridade e fosse divulgado o conteúdo. Por quê? Porque eu achava isso importante pro período eleitoral, para as pessoas conhecerem o que estava acontecendo e está acontecendo no governo do Estado. O que veio à tona agora após a eleição. O que veio à tona agora através da delação do Alan, que agora ela se tornou pública, foi tirado o sigilo, mas mostrar para a população que ele, assim como outros empresários, foram usados no esquema de corrupção muito grande que aconteceu dentro do governo e está acontecendo até agora, porque a empresa, por exemplo, a cervejaria que doou 3 milhões para a campanha do Pedro Táxi de forma ilícita, através de Caixa 2, ela está recebendo incentivo até hoje. Então, quem está pagando essa conta é a população. Por isso que falta dinheiro nas outras áreas. Como é que vai ser discutido isso, essa questão dos incentivos fiscais? Porque eu conversei com o governador eleito Mauro Mendes na semana passada aqui sobre isso. Ele disse que vai assumir o governo, vai fazer uma avaliação a respeito de como está a
situação e que vai, obviamente, discutir essa questão dos incentivos fiscais, assim como também a questão da taxação do agronegócio, que é uma coisa que caminha paralelo a outra aí também, que o Estado precisa discutir e a Assembleia não pode se furtar e se omitir dessa discussão a partir do ano que vem. O que nós podemos esperar nesse quesito aí, incentivos fiscais? Qual é a sua opinião com relação a isso? Na minha opinião, não existe momento mais propício para a Assembleia tratar esses dois temas, que são temas polêmicos, do que agora. Eu acho que o Mauro foi eleito agora com uma votação expressiva, né, que se aproximou dos 60% dos votos válidos no estado de Mato Grosso, e que agora ele tem toda a confiabilidade e credibilidade da população para ele poder tratar desses temas. Como o Pedro Tax teve, logo que venceu as eleições e não fez esse dever de casa. O Mauro vai ter que fazer para ele não ter um prejuízo grande daqui a alguns anos. E a Assembleia, nesse momento que um governador é eleito, assim como nós fizemos com o Pedro lá atrás, tem que ser dado ao governador uma oportunidade dele imprimir o seu modelo de gestão. Assim como o Pedro teve essa oportunidade, o Mauro vai ter essa oportunidade agora. E eu acredito que de todos os deputados. É claro que se ele souber e tiver habilidade, ele vai conseguir conduzir vários temas polêmicos de uma forma muito melhor do que o Pedro Tax conduziu. Como, por exemplo, o RGA do ano que vem, como o duodécimo dos poderes e tantos outros assuntos polêmicos. Meu tempo já está quase terminando, nós temos um horário. Passa rápido, com você passa rápido, é impressionante. Daqui a pouco tem um horário eleitoral obrigatório, mas eu não posso deixar vocês sem lhe perguntar. Será que teremos uma deputada presidente da Assembleia Legislativa ano que vem? Porque você já disse que não abre mão de disputar, obviamente, a vaga da presidência nas eleições que vão acontecer a partir de fevereiro na Assembleia Legislativa. Agnello, na verdade, eu não abro mão de fazer um grupo para a gente poder renovar a Assembleia, que é isso que eu acho importante. Porque todo mundo sempre criticou muito o meu pai de ter ficado tantos anos, e eu, como filha, vi o quanto fez mal. Para ele, pessoalmente, que está respondendo por isso até hoje, e profissionalmente, inclusive para a Assembleia, fez muito mal também. Eu acho bacana quando você fala do vosso pai assim, de uma maneira totalmente livre, isenta, né? Sem nenhum receio de estar ligando o seu nome, até porque você já deixou muito claro que José Riva é um e Janaína Riva é outra pessoa totalmente diferente. Não, e como qualquer pai e filha... Eu fiz questão de abrir esse parênteses aqui, só porque eu acho legal quando você não esconde isso, não esconde os problemas vividos no passado dentro da Assembleia. Os novos tempos, né, Agnello? Você não esconde mais nada. E pai e filha, tudo que o pai mais quer é ver a filha bem. E é isso que eu sinto do meu pai. Eu vejo que meu pai quer que eu acerte e que eu não erre como ele errou. E eu acho isso muito importante, porque todo pai, toda mãe quer isso pro filho. Ó, não vai por esse caminho, que esse caminho é ruim. Olha o que aconteceu comigo. Então, o que eu vejo na Assembleia? Como a mais votada do Estado, eu tenho agora a oportunidade de construir um grupo de deputados para a gente ocupar espaço na mesa diretora. É isso que a gente quer. Que é o que nós consideramos importante que continue acontecendo depois. Não é eu chegar lá e achar que eu sou parte da mesa e a mesa não sobrevive sem mim. Ninguém é insubstituível. E isso já ficou muito claro para mim. Então, acho que assim como eu, outros virão também pleiteando um espaço e a gente tem que abrir espaço para os novos deputados, para dar a oportunidade deles mostrarem o trabalho deles e serem reconhecidos. Não dá mais para a gente ter uma mesa diretora como antigamente, como quando meu pai foi deputado, que vivia só de 2 deputados e volta e meia trocavam, um era primeiro secretário, o outro era presidente. Faz muito mal para a democracia e faz muito mal para a Assembleia também. Bem, obviamente que nós estamos falando aí de uma renovação e dentre esse quadro de renovação na Assembleia, 14 novos deputados vão assumir pela primeira vez. E isso, obviamente, pode dificultar um pouco essas negociações, né, Janina? Porque tem deputados que estão chegando aí com sangue nos olhos aí, prometendo fazer justiça, se necessário até, eu diria, com a própria caneta e o papel. Não é com as próprias mãos, mas com a caneta e o papel. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Quando você fala da Assembleia, você fala de um poder de muita tradição, de muitos anos, e que vem passando por uma mudança política gradativa que não cause prejuízo à casa, ao poder e aos deputados. Então é importante fazer isso com cautela. Eu, no meu primeiro mandato, eu fui muito humilde quando eu disse
Patrícia, inclusive, disse para você. Eu não tenho condições de assumir uma presidência, uma primeira secretaria, que eu não tenho experiência para isso. E a experiência, ela é importante, inclusive na habilidade do trato com os colegas. Então, eu sinto que até, inclusive, os deputados eleitos agora, que são novatos, eles têm essa cautela de querer apoiar uma candidatura, mas eles têm a preocupação também de que seja uma candidatura experiente, uma candidatura que consiga ter habilidade, inclusive no trato, governo, deputado, porque hoje lá, inclusive eu vivi isso com os deputados, mesmo sendo oposição, eu consegui exercer uma liderança porque eu me preocupo com o problema dos outros. Hoje um presidente, um primeiro secretário, ele não atua só por ele atua pelos 24. E eu acho que faltou um pouquinho disso, um pouquinho mais de união entre os deputados, no que tange as emendas parlamentares, que alguns recebiam, outros não recebiam. As leis, eu tenho 9 leis aprovadas, Agnello, nenhuma foi regulamentada. A Assembleia tem que defender isso na Justiça, não fez isso. A Assembleia, por exemplo, tem que dar respaldo aos deputados estaduais, quando os deputados almejam fazer algum projeto maior e não pode vetar isso lá dentro. Essa foi reclamação de muitos deputados, né? Eu tenho aí 30 segundos já para nós irmos para o horário eleitoral obrigatório. Deixo você à vontade para falar com o seu eleitor aqui, agradecer, enfim. Bom, Agnello, eu quero agradecer a cada um dos 51.546 eleitores que tive nessa eleição, dizer a vocês que vou fazer o possível para trabalhar na Assembleia com a mesma garra, com a mesma vontade, com a mesma determinação, com a mesma independência. Inclusive, eu tenho dito para as pessoas que eu considero mais importante para o governador eleito me ter enquanto deputada independente para ajudá-lo do que como deputada de base ou deputada de oposição. Eu prefiro ver você na oposição, Janaína. E nós precisamos de você na oposição cobrando. Agora vão ter o Wilson Santos também na oposição. Então, obrigada a todos vocês. Mas não faz igual você.